Bom dia. Ah, Vou falar hoje sobre o trauma do trato urinário inferior, genital, parafimose escroto-agudo. Meu nome é Arthur Gomes, eu sou R1 da Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Para começar, então, vou falar sobre o trauma vesical, tá? O trauma vesical é um trauma que é bastante associado com outros traumas. Ele é mais frequente em acidentes automobilísticos e quedas. O principal mecanismo de lesão é a lesão contusa. 60 a 90% dos casos estão relacionados com fratura pélvica. Pode ter lesão uretral concomitante em até 20% dos casos e geralmente a gente divide entre trauma, lesão intraperitoneal e extraperitoneal. A lesão extraperitoneal de bexiga, então, ela é mais comum que a intraperitoneal, quase sempre associada a fraturas de pelve. O mecanismo de lesão, então, é por cisalhamento da parede anterolateral da bexiga, acaba causando ruptura do anel pélvico dos ramos púbicos, e desloca a síntese púbica ou provoca uma diastase maior de 1 centímetro. A lesão intraperitoneal é por lesão por aumento da pressão intravesical, geralmente nos pacientes que estão com a bexiga cheia. A cúpula vesical é o ponto mais frágil e as lesões penetrantes são raras. Lesão iatrogênica, então, corresponde a 50% das lesões vesicais. As principais lesões são nas cirurgias gineco-obstétricas. Os slings médio-uretrais correspondem a 5% das perfurações, principalmente o retropúbico. E um outro exemplo nas cirurgias endoscópicas são as RTUs de bexiga. A apresentação clínica, então, do trauma vesical, geralmente o paciente tem uma dor suprapúbica associada com incapacidade de urinar. Pode ser encontrado um hematoma de parede abdominal inferior. Na suspeita de trauma vesical, a gente tem que sondar o paciente. Quase todos os casos têm hematuria macroscópica. Quando é impossível sondar o paciente associado a sangue no meato uretral, a gente tem que levantar a suspeita de lesão uretral e lançar mão de uretrocistografia miccional ou cistoscopia. Nos casos de RTU, a gente sabe que lesou a bexiga quando a gente enxerga gordura perivesical, ou alguma coisa mais escura atrás, ou as alças intestinais. E a apresentação, a gente sabe que lesou a bexiga quando o paciente é incapaz de distender a bexiga, ou o líquido instilado lá dentro começa a não retornar tanto e aumenta a distensão abdominal. Para minimizar esse tipo de lesão nessas cirurgias, a gente pode usar cautéria bipolar, anestesia geral com bloqueador neuromuscular para evitar a hiperdistensão. Exames de imagem, então, indicações absolutas, trauma mais hematúria nos casos de fraturas pélvicas graves e indicações relativas quando o paciente tem dificuldade ou incapacidade de urinar, ascite urinária, aumento de creatinina e ureia séricas, o paciente tem sinais de uremia, as lesões penetrantes do abdômen inferior ou no pós-operatório de RTU de bexiga quando tem suspeita de lesão vesical. Aqui eu tenho uma imagem de um trauma extraperitoneal, que a gente chama de aspecto em chama de vela. O raio-x e a tomografia, a gente pode encontrar fragmentos ósseos na bexiga e lesões de colo vesical. E aqui a imagem intraperitoneal com contraste delineando as alças intestinais. O tratamento pode ser conservador, principalmente nas lesões extraperitoneais contusas e iatrogênicas, com sondagem vesical, observação e antibiótico. Em alguns casos de lesão extraperitoneal pode ser feita exploração cirúrgica nas grandes perfurações ou coleções, e o contrário também é verdadeiro. Algumas lesões pequenas e não complicadas intraperitoneais, com ausência de peritonite e ilho metabólico, pode ser feito tratamento conservador. Aqui à esquerda, então, tem uma imagem de uma lesão extraperitoneal, com tratamento com 2 semanas de sondagem vesical. Tratamento cirúrgico, então, basicamente para as lesões intraperitoneais,
ou quando tem uma lesão extra associada, lesão de colo vesical ou fragmentos ósseos na parede, ou quando tem lesão de reto ou vagina associados, ou quando a gente indica o tratamento cirúrgico para outras lesões associadas, nos traumas penetrantes também, ou quando tem uma drenagem inadequada da bexiga ou presença de coágulos, e fratura pélvica com necessidade de correção cirúrgica também. Tratamento conservador, então, é feito com a sondagem e uma cistografia após 10 dias, que a gente retira a sonda se tiver normal. Nos casos de extravasamento de contraste, mesmo após os 10 dias, a gente pode lançar mão da cistoscopia para identificar fragmentos ósseos. No tratamento cirúrgico, a gente pode tirar a CVD de 7 a 10 dias sem a cistografia, a não ser nos casos de lesão de colo vesical, que a cistografia é recomendada. Trauma uretral, então, tem um desenho da uretra, né? A uretra dividida entre anterior e posterior. A porção, o trauma anterior, então, de uretra, a porção bulbar é a mais acometida no trauma contuso. O mecanismo mais conhecido é o queda-cavalheiro, que o bulbo é comprimido contra a síntese púbica, acaba causando uma ruptura. Geralmente são lesões isoladas, o trauma penetrante ele é mais raro do que o contuso. Pode acontecer também por paciente que insere corpo estranho pelo pênis, pelo meato uretral. E as lesões mais comuns são as lesões iatrogênicas, de sondagem vesical, porção mais distal. Aqui o mecanismo, então, de lesão da uretra por queda cavalheiro. A uretra posterior, então, geralmente contusa associada à fratura pélvica, quando tem instabilidade pélvica associada à fratura dos 4 ramos públicos. Pode ser completa, forma uma lacuna entre os cotos uretrais e acaba formando um tecido cicatricial no meio. Esse tecido cicatricial não tem parede uretral nesse trecho, que acaba formando um trajeto fistuloso. E lesões no colo vesical e na uretra prostática são incomuns. O ponto mais suscetível é a junção bulbo-membranosa, no diafragma urogenital e os ligamentos pubo-prostáticos. A principal causa de estenose de uretra posterior é o trauma, corresponde a 25% dos casos. Aqui a fratura dos 4 ramos públicos. O trauma de uretra feminina, então, está bastante associado, pode estar associado ao parto, né? Lacerações pequenas são raras. A principal causa é a fratura pélvica, e ele é menos frequente quando comparado aos homens por causa da flexibilidade da vagina e da maior elasticidade. Também pode ser lesões parciais ou completas. A apresentação clínica, então, do trauma uretral, nem eu tinha comentado antes, é sangue no meato uretral, o paciente tem incapacidade de urinar associada a bexigoma, isso indica uma ruptura completa, ou nos casos em que o paciente consegue urinar, mas tem hematura e disúria, uma ruptura parcial. Alguns sinais que podem indicar o edema escrotal ou peniano, ou perineal, ou equimoses. Equimose escrotal, quando tem rompimento da face de Buck. E geralmente cursa com dificuldade ou incapacidade de sondagem vesical. Nas mulheres, então, uma história de fratura de pelve associado com sangue vaginal, hematura, uretrorragia e edema de grandes lábios fala a favor de trauma uretral. Tem uma foto ali do edema importante de grandes lábios, paciente com fixação de bacia. Exames complementares, então, padrão ouro é a uretrocistografia. Nas mulheres, por ter uretra curta e um edema de grandes lábios, a gente pode fazer uma cistoscopia. E nos homens, uma cisto-uretroscopia flexível para identificar a lesão parcial ou total. Nos casos de fratura peniana, a uretrocistografia. Aqui tem um caso de fratura pélvica com trauma de uretra posterior.
De uretra anterior, então, tratamento conservador nas lesões contusas ou lesões incompletas, somente a drenagem com cistostomia suprapúbica. Essa contusão esponjosa acaba causando edema e lesando a uretra. A gente pode fazer o realinhamento endoscópico precoce. Essa cistostomia, ela é mantida por 2 semanas nas lesões parciais e 3 semanas nas lesões completas. Pode acontecer recanalização espontânea em até 68% dos casos de lesões parciais e um número bem menor nas lesões completas. Exploração cirúrgica precoce, então, pode ser feita nos pacientes com lesões penetrantes que estejam estáveis ou nos casos de fratura peniana. As rupturas completas que não têm perda de tecido, a gente pode fazer um reparo anastomótico. A gente pode desbridar o corpo esponjoso do pênis, mas somente visando manter o suprimento sanguíneo. Não dá para desbridar muito. A uretra posterior, então, está associada a lesões de maior gravidade. A prioridade não é corrigir a lesão uretral em si, mas sim o status hemodinâmico do paciente. A gente usa a derivação urinária para monitorar o débito, para tratar a retenção sintomática ou para minimizar o extravasamento urinário. Realinhamento precoce, então, paciente estável, uma lesão parcial, um cateterismo transuretral pode evitar extravasamento de urina, e nas lesões completas para diminuir a distância entre os cotos, um cistoscópio flexível ou rígido guiado por fluoroscopia. A gente mantém por 3 semanas nas parciais e 6 semanas nas completas. A reconstrução imediata, então, uretroplastia posterior, foi praticamente abandonada por causa de resultados insatisfatórios e por ser uma alta complexidade, o paciente cursa com impotência, incontinência, estenose, além de uma perda sanguínea intraoperatória importante. Reparo tardio, então, quando tem ruptura total da uretra, e a gente faz uretroplastia após 3 meses. Na uretra feminina, então, o reparo definitivo precoce em até 7 dias, apenas realinhamento primário por causa da alta taxa de estenose e fístula, e o reparo tardio, depois de 7 dias, pode ser feito reconstrução via abdominal complexa ou abdômeno-vaginal combinado. Tem um elevado risco de incontinência urinária e estenose da vagina. Trauma testicular, então, acontece por compressão do testículo contra o pubis, esmagamento do testículo e ruptura da túnica albugínea. Clínica, então, é dor intensa, o paciente pode ter náusea, vômito, uma clínica parecida com a distorção testicular. Grande diferença é que aqui tem um trauma associado. O padrão ouro para diagnóstico, então, é o ultrassonografia Doppler, para a gente avaliar o fluxo do testículo. Geralmente é um padrão heterogêneo do parênquima e perde a definição do contorno na ultrassom. É altamente sensível e específico para a ruptura testicular. Exploração cirúrgica, então, deve ser feita com a retirada de coágulos, desbridamento dos tecidos necróticos e rafia da túnica albugínea. Na dúvida diagnóstica, sempre explorar. Nas lesões penetrantes, exploração imediata e desbridamento dos tecidos desvitalizados. Escroto agudo, então, basicamente torção testicular. Paciente cursa com dor súbita associada a aumento do volume escrotal. Pode ter hiperemia, agitação, náuseas e vômitos. A mais comum é a torção de apêndice testicular, 40 a 60% dos casos, seguido da torção de cordão e das orquiepididimites em menor porcentagem. Diagnóstico diferencial, então, cachumba, varicocele, hematoma escrotal, uma hérnia encarcerada. Falando sobre a torção de apêndice testicular, conhecido como idade de Morgan, é a causa mais comum de torção em pré-púberes, geralmente dos 7 aos 12 anos. É um quadro semelhante à torção de cordão, porém é um quadro mais brando, o paciente é uma dor menos intensa, e ela é mais localizada no polo superior do testículo. Um sinal importante é
sinal do ponto azul, né, esse blue dot sign, tem até 50% dos casos de torção de apêndice testicular. Exames complementares, então, o ultrassom testicular raramente localiza anormalidades, por não ser uma torção do cordão. Ele pode identificar uma hipoperfusão do epidídimo, e o apêndice torcido aparece como um nódulo hiperacogênico ou hipoecogênico ou heterogêneo no ultrassom. Tratamento, então, por ser um processo autolimitado, o tratamento geralmente é com anti-inflamatório local, gelo, restrição física. Cirurgia de emergência raramente é indicada. A cirurgia, quando a torção de cordão não pode ser excluída, é obrigatória. Geralmente, nos pacientes que têm dor mais prolongada ou recorrente, tu fica em dúvida se é uma torção de cordão. Torção testicular, então, é a rotação do cordão espermático, acaba torcendo os vasos e cursa com isquemia e posterior infarto testicular. É uma emergência urológica, né? Segunda causa mais comum de escroto agudo, e o retardo no diagnóstico, o paciente pode acabar perdendo o testículo por conta do infarto testicular. Geralmente acontece no período perinatal ou puberal, e ela é dividida em intravaginal e extravaginal. A torção intravaginal, então, é por excesso de mobilidade do testículo. Tem aquele testículo em badalo de sino. Pode ter uma predisposição familiar e alguns fatores desencadeantes, por exemplo, frio por causa da perda do reflexo cremastério. Está associado também com rápido crescimento testicular na puberdade, e a criptorquidia é um fator de risco para a torção testicular. A média de idade, então, pacientes de maior que 10 anos, um pico na adolescência ali dos 12 aos 16 anos, e é mais comum à esquerda. A torção extravaginal, então, é uma torção típica do período perinatal, pode acontecer antes ou depois do nascimento, mas a maioria é pré-natal. Pode ser bilateral de 10 a 20% dos casos, e a torção do cordão antes da fixação vaginal e da túnica de dartos dentro do escroto. Tem relação com casos familiares também, e tem fator predisponente, história de parto complicado ou alto peso ao nascer. Aqui, então, uma foto da torção intravaginal à esquerda e da torção extravaginal, aqui a túnica vaginal em azul, e o testículo em deformidade em badalo de sino, aqui à direita. O quadro clínico, então, o paciente tem dor escrotal súbita, associado a náuseas e vômitos, geralmente por causa da dor. No exame físico pode ter edema e hiperemia. Os casos de febre são incomuns. O testículo pode estar horizontalizado. O reflexo cremastérico geralmente é reduzido ou abolido. E o sinal de PREM é negativo. É sinal que quando a gente eleva o testículo ipsilateral, a dor não melhora. Diagnóstico, então, é clínico. Não realizar exames se for retardar a exploração cirúrgica. Na dúvida diagnóstica, a gente pode usar o ultrassonografia Doppler, por ser um exame pouco invasivo, barato, e que tu consegue identificar um fluxo sanguíneo reduzido ou ausente. Tem uma alta sensibilidade e especificidade, e pode ser identificado o sinal do redemoinho, né, que é o sinal da torção espiral dos vasos. Sempre tem que ser comparado com o outro lado, com o outro testículo. O manejo, então, pode ser feita a distorção manual, geralmente o paciente tem alívio imediato, mas ela tem que ser interrompida se o paciente tiver muita dor, e muitas vezes não dá para distorcer manualmente, e a exploração cirúrgica tem que ser imediata. Está relacionado, a perda do testículo está relacionada com o tempo de torção e também com o grau de rotação. A exploração é obrigatória em até 24 horas do início dos sintomas, e abordar primeiro o lado afetado, de forma a distorcer
distorce o cordão e coloca uma compressa morna para verificar a viabilidade do testículo depois. A gente nota uma melhora da cor do parênquima do testículo enquanto fixa o lado contralateral. E a estrutura a ser feita tem que ser com fio inabsorvível. As orquipedidimites, então, é uma porcentagem menor do escroto agudo, geralmente por uma inflamação do testículo ou do epidídimo. Pode ser viral, bacteriana, por tuberculose. Geralmente acontece por disseminação de uma infecção da bexiga, da próstata ou da uretra. Em crianças está bastante relacionado a anomalias, fimose ou infecções de trato urinário. Nos idosos, associado a hiperplasia prostática, estase urinária, cateterismo vesical ou infecções urinárias. E nos adultos, a principal causa é infecções sexualmente transmissíveis, principalmente clamídia e gonococo, e até bactérias enteropatogênicas, principalmente Escherichia coli. A clínica, então, ela é mais insidiosa do que a torção testicular. Pode ter febre, disúria na apresentação clínica. Pode ter uma história de uretrite, corrimento uretral, UTU recente, principalmente nos casos em adultos em infecção sexualmente transmissível. Cursa com um aumento localizado do epidídimo e aumenta a sensibilidade local, pode ter edema e hiperemia. O sinal de PREM, ele é positivo, então, que é quando tu eleva o testículo ipsilateral, o paciente tem uma melhora da dor e diferente da torção testicular, o reflexo cremastérico está presente. Diagnóstico, então, pode ser feito ultrassom escrotal, observa um aumento de tamanho do epidídimo e do fluxo sanguíneo. Pode ser feito exame de urina, cultura, principalmente nos casos de dúvida diagnóstica com infecções sexualmente transmissíveis. Pode ser coletado um PCR para clamídia e gonorreia. Tratamento geralmente é com antibiótico. O Campbell preconiza ceftriaxona ou doxiciclina para pacientes menores do que 35 anos ou levofloxacino para pacientes maiores de 35 anos. Fimose, basicamente parafimose. Então, a fimose é uma dificuldade em expor a glande. Pode ser por causas inflamatórias ou traumáticas que formam um anel fibroso. Está bastante relacionada à balanopostite. O tratamento pode ser tentado com corticosteroides tópicos, mas muitas vezes evolui para postectomia. A parafimose, então, é quando acontece o estrangulamento da glande por causa desse prepúcio, desse anel fibroso. É considerada uma emergência urológica. Dá para tentar redução manual, em alguns casos não é possível por causa do edema. A gente acaba tendo que fazer uma incisão no prepúcio.